Fala, caros amigos! Será que é verdade mesmo que o Partido Comunista Chinês inventou uma inteligência artificial que está derrubando todos os mercados dos Estados Unidos? Ou, como eu coloquei tão eloquentemente no título deste vídeo, DeepSeek AI bota o Ocidente para mamar? Interrogação, interrogação, interrogação. E notem que o Ocidente está entre aspas, né? Mas eu vi alguns libertários falando isso, pessoas falando em ameaça chinesa. Mas então vamos tentar entender essa história e vamos ver o que tem de verdade, o que tem de hype, o que está acontecendo mesmo. E eu vou tentar misturar um pouco de comentário técnico com comentário político e tentar falar isso de uma maneira didática. Então, se eu ficar devendo um pouco na parte técnica, se você é da área de se você pesquisa nisso, me perdoe, eu estou tentando ser didático aqui, mas pode me corrigir nos comentários, podem colocar aí a sua opinião. Eu sempre adoro ler comentários de pessoas que são mais espertas que eu. Então, o que é o DeepSeek, ou melhor, o DeepSeek R1, que é este modelo de linguagem que foi lançado? Ele é um Large Language Model, né? Um LLM, baseado no modelo que a gente já falou aqui antes, que é o Mixture of Experts, que na realidade é uma série de diferentes modelos que são especialistas em alguns assuntos, e daí, dependendo do que estiver rolando na conversa, ele vai engajar vários desses especialistas diferentes para tentar te dar uma resposta melhor em diferentes domínios do conhecimento. E ele também tem aquela habilidade do raciocínio, que é algo muito parecido com o modelo O1 da OpenAI, que criou aquela coisa que ele meio que cria uma conversa com ele mesmo, ele vai explicando o que ele está tentando fazer, às vezes ele muda de ideia, às vezes ele volta, porque é uma coisa que gera um contexto melhor para que role uma coisa que parece um raciocínio. E a performance desse modelo tem sido muito similar com o ChatGPT O1 e o Gemini e outros modelos que são abertos ou que são famosos por aí, e isso tem gerado bastante interesse nele. Isso tudo ao mesmo tempo que é um modelo de código aberto, que é uma coisa que os modelos da OpenAI meio que não podem dizer há bastante tempo, que os modelos do Google você esquece, né? E o que quer dizer ser de código aberto? Quer dizer que os pesos da rede do modelo, eles estão disponíveis ali pra gente. Não é uma coisa como assim, se fosse um código aberto mesmo de um programa que a gente vai ler e vai entender, porém a gente pode estudar como é que funciona, a gente pode modificar aquilo, e inclusive se fala muito de vieses dos modelos ou maneiras como talvez ele não esteja chegando em algumas respostas. Esse tipo de coisa pode ser usado também para modificar e criar outros modelos. Por isso é muito interessante que esse modelo seja aberto. E também foi lançado um artigo explicando como é que eles fizeram o treinamento, como é que esse modelo funciona, que é uma coisa que a gente vai entrar um pouquinho em detalhes aqui. Isso quer dizer que ele está disponível para ser analisado, para ser estudado, para ser adaptado por outras empresas entusiastas da área de IA, né? Pesquisadores também. Além dela poder ser rodada localmente, que é uma coisa que a gente não está acostumado a acontecer com esses modelos mais hypados, que o pessoal está sempre falando do OpenAI. Ele é um modelo que é similar ao Llama, que é da Meta, ou os modelos da Mistral também. Uma coisa curiosa é que ele foi criado por uma startup financeira chinesa que tinha diversas GPUs sobrando ali, e daí algum pessoal dessa empresa disse, vamos tentar achar um uso que seja mais útil para essas GPUs que tem aqui, e daí eles acabaram começando essa pesquisa por um caminho um pouco diferente na questão da IA. E muita gente tem falado que esse seria um momento Sputnik transplantado aí pro universo da corrida pela supremacia da IA. Se vocês lembrarem, foi um momento onde na corrida espacial a Rússia deu um salto muito à frente e surpreendeu os Estados Unidos, né? E foi aquele momento que os Estados Unidos disseram, eita caralho, o que tá acontecendo? Será que a gente levou um checkmate aqui da gurizada? É mais ou menos isso que tá acontecendo agora, transplantado para a realidade da corrida pela IA. Mas eu mais ou menos expliquei o que ele é. Por que esse modelo está dando o que falar, ok? A gente precisa pegar o contexto. Os Estados Unidos têm há alguns anos já um embargo de chips de GPU, né, de placas de vídeo, basicamente, para a China, tá? Numa tentativa de limitar o desenvolvimento da indústria de IA da China. Pesquisando sobre isso, eu achei esse gráfico que mostra que, na realidade, eles têm um embargo para vários países, tá? Então, realmente, eles têm um embargo para a China, porém eles também têm um nível diferente de embargo que, por exemplo, o Brasil e grande parte da América Latina fazem parte, tá? Isso tudo é uma tentativa deles de tentar manter
dentro das empresas deles, dentro do controle deles, o desenvolvimento maior das tecnologias de IA, que é uma coisa que até pouco tempo se tinha como consenso. Assim, os Estados Unidos, ele deu um salto muito grande na frente do desenvolvimento de IA e é difícil competir com eles. Só que levando em consideração isso, eles chegam com esse modelo de DeepSeek R1, que o custo de processamento dele é muito menor do que os modelos que a gente está acostumado hoje. Então, isso quer dizer que ele é mais rápido com o mesmo equipamento ou ele precisa de menos equipamento para ter a mesma performance. Ou seja, ele economiza dinheiro para a gente usar essas computações de IA que podem ser úteis para várias coisas. O custo de chamadas, quando vocês contratam um serviço lá do DeepSeek, que nem todas essas empresas de IA, vocês podem contratar, né, uma API, uma interface que você vai poder mandar prompts e receber as respostas, ele é 96% mais barato do que os competidores, como, por exemplo, as APIs da OpenAI, tá? Então, isso é basicamente 20 vezes mais barato. O custo para treinar esses modelos, segundo o que foi anunciado pela empresa no seu artigo, foi de apenas 6 milhões de dólares, tá? Eu tinha visto 5 milhões de dólares antes, agora está todo mundo falando em 6 milhões de dólares. Para comparação, o ChatGPT-4 foi estimado ter custado entre 41 e 78 milhões. Quando eu procurei o que o Sam Altman fala sobre isso, ele disse 100 milhões. Eu não sei se ele estava dando uma inflada para se gabar ou se ele estava incluindo alguns outros custos que geralmente não se inclui, como, sei lá, o de pessoal que trabalha lá, porque eu acho que isso também não está incluído na DeepSeek. Não sei, mas disse 100 milhões. Recentemente, se vocês quiserem comparar também, o Elon Musk anunciou que eles estão fazendo um data center para treinamento do Grok, que vai ser a IA do Twitter lá que ele tem, que gastou na faixa de 4 bilhões só para fazer o data center, não para fazer o treinamento, porque daí para fazer o treinamento a gente tem o processamento, tem a triagem dos dados, tem todo o processo lá, então provavelmente seria mais. E a gente pode pensar também que tem o projeto Stargate, que foi anunciado apenas alguns dias atrás, que seria um subsídio do governo dos Estados Unidos para o desenvolvimento das tecnologias de IA, em que eles anunciaram 500 bilhões para o setor de IA. Então é um custo muito, muito, muito abaixo, né, se esse custo for verdadeiro. Muito tem se falado que esse custo de treinamento pode ter sido subsidiado pela China e eles estariam basicamente mentindo que não foi 6 milhões. Nós vamos falar um pouco sobre como supostamente isso foi treinado e como talvez faça sentido esse custo, né? E também se fala muito que os custos de API, que são muito baratos, que eu disse que é 20 vezes mais barato que o ChatGPT, também estariam sendo subsidiados secretamente pela China, porque outra coisa que é interessante é que não só eles teriam feito isso por um preço muito mais barato, como por causa do embargo eles não teriam acesso às melhores placas de vídeo que são usadas para treinar esses modelos que estão ficando tudo lá nos Estados Unidos, né? Então se levanta teorias de que assim, não, na realidade a China conseguiu um acesso por meio de outro país, um acesso ilegal a essas placas, e daí eles inclusive, além de estarem mentindo para parecer que são mais foda que a gente, eles não querem dar na telha que eles estão cheios de placas de vídeo, né, que eles conseguiram por meios escusos, furando o embargo dos Estados Unidos. Porém, os modelos são abertos e a pesquisa deles está aí e deveria ser reprodutível, e as pessoas já estão rodando em diferentes tipos de hardware, né, e pelo menos algumas coisas parece que estão se comprovando aí. Nós vamos ver nos próximos dias se é tudo mentirada do Partido Comunista da China, né. E daí sobre essa questão do custo especificamente, eu acabei de ver aqui esse artigo mostrando que as pessoas já estão rodando isso no Raspberry Pi, que é um dispositivo bem pequeno do tamanho de um cartão de crédito, tá? E ele não é feito para computações intensivas, na realidade ele tem um processador bem fraquinho, né? Mas já está sendo adaptado para rodar esse modelo aí, já tem pessoas usando pequenas placas para processamento de redes neurais e fazendo isso ficar muito mais acelerado. Então, ao que parece, realmente ele é muito mais otimizado, a pesquisa deles faz sentido, né? E as pessoas já estão começando a reproduzir isso de maneiras que vão ter grandes implicações em como a gente vai fazer uso desses modelos no futuro. E daí eu já tenho alguns memes aqui que eu peguei em alguns vídeos que eu tava vendo sobre isso, né? A pessoa disse, eu não acredito que o ChatGPT foi substituído por IA. Perfeito comentário. E esse aqui é interessante, nós vamos voltar nesse tema mais pra frente, tá? Mas esse brother aqui é um nome importante da OpenAI, e daí ele só largou assim um shade dizendo, os estadunidenses, eles adoram, né, dar seus dados de graça para o Partido Comunista Chinês para ganhar coisas gratuitas. Fazendo meio que um pânico, fazendo assim
um moralismo bizarro, né? Talvez fazendo um paralelo com a questão do TikTok, do Xiaohongshu, que a gente já falou. E daí as notas da comunidade, né? Nunca falei mal das notas da comunidade, elas só meteram aqui, ó. O DeepSeek pode ser rodado localmente sem precisar de uma conexão com a internet e os modelos da OpenAI não, né? Então é assim, é totalmente projeção. Os caras estão dizendo, não, pô, a China tá te espionando, mesmo que tu esteja rodando um modelo de IA, que é basicamente uma multiplicação de matriz, é basicamente matemática, que tu roda desconectado da internet do teu laptop. Isso aí é dar teus dados de graça pro Partido Comunista Chinês. Agora, usar o nosso produto que só funciona online e que totalmente tem ligações com o governo dos Estados Unidos, que tem evidência, inclusive, que o governo dos Estados Unidos espiona a nossa vida infinitamente mais que o governo chinês, não, isso aí é ok, tá? Isso aí é ok. Por favor, continue investindo na sua empresa OpenAI dos Estados Unidos. Mas eu tô me adiantando muito aqui na análise política, vamos continuar. Outro fato que também é decorrente desse sucesso e a gente tem que trazer aqui é que o uso do DeepSeek e a instalação do aplicativo que eles têm para Android totalmente disparou. As pessoas, né, se encantaram, quiseram ver qual é que é, o hype foi muito forte em cima disso. E os mantenedores da infraestrutura do DeepSeek disseram que sofreram um ataque na questão de inscrição e daí eles tiveram que desabilitar as inscrições por um tempo, né? Então, enfim, foi meio que as dores ali do crescimento, do parto disso, que foi um projeto que meio que saiu do nada e ficou muito popular. De uma maneira parecida com o que aconteceu com o ChatGPT agora quase 2 anos atrás, se vocês lembrarem. Aí vamos conversar um pouco sobre como é que então essa IA teria sido treinada tão barata. Se vocês perguntarem para o DeepSeek que tipo de modelo ele é, né, qual é o nome dele, grande parte das vezes ele vai responder que ele é o ChatGPT-4. Por que que ele diria isso? Isso aqui é a coisa para vocês manterem em mente enquanto a gente vai fazer uma leve regressão sobre como esses modelos foram construídos aí durante os anos. Então assim, ó, vamos pensar nas grandes tendências de IA que foram acontecendo com o passar dos anos. E daí, de novo, para quem é pesquisador da área, para quem é entendedor, eu peço desculpa por estar correndo muito aqui, mas eu quero tentar ser didático. Então, assim, lá nos primórdios, quando estava iniciando a computação e quando o pessoal estava recém-inventando o termo inteligência artificial, se imaginava que a inteligência poderia ser feita com proposições lógicas, inferências baseadas em fatos e lógica, aquela coisa do tipo, se choveu ontem e eu sair na rua, a rua vai estar molhada, esse tipo de coisa. Rapidamente se percebeu que isso não escalava muito bem, que era muito difícil generalizar esse conhecimento para o mundo inteiro. Aí começaram a se pensar soluções que eram baseadas em tu ter muitos dados, fatos sobre o mundo, e daí tu poder perguntar coisas sobre esses dados. Então tu ia dizer coisas do tipo, a água é molhada, a água junto com o objeto deixa o objeto molhado, e daí tu ia só criar vários tipos de fatos, alimentar o sistema e ele ia saber tanta coisa que ele ia conseguir te responder. Isso também tinha uma dificuldade muito grande que era baseada em, tipo, nós precisaríamos ter muitos fatos expressos de uma maneira que esse tipo de programa ia entender e ia conseguir reusar. Eventualmente, né, isso foi evoluindo para o que a gente chama de redes neurais e sistemas de aprendizado baseado em reforço, que meio que com bastantes dados conseguem criar uma coisa que consegue reproduzir esses dados de diferentes formas que vão poder ser usados da maneira que a gente conhece como os modelos. No meio desse caminho, na realidade bem mais recentemente, foi criada a arquitetura GPT, que quer dizer Generative Pre-trained Transformers, que é basicamente algumas técnicas que tem a ver com como a gente constrói esses modelos que fizeram eles ser muito mais factíveis e muito mais efetivos. E daí isso vai desembocar no que a gente chama hoje de Large Language Model, né? Grandes modelos de linguagem e IAs generativas no geral. E daí, a partir disso, muitas pessoas já estavam falando que assim, olha, meio que tem um teto para esse tipo de evolução, tem coisas que a gente está precisando de dados demais, talvez a coisa não continue evoluindo assim. E daí tiveram coisas que eu vou chamar que são talvez pequenas melhorias, que é aquela questão que o pessoal chama da mixture of experts, uma mistura de especialistas, então tu tem vários modelos especializados que sabem fazer respostas mais específicas em cada domínio, e a questão do raciocínio, que é meio que aquele diálogo interno que ajuda ele a gerar respostas melhores, e isso melhorou também a efetividade desses modelos de linguagem. Só que daí uma das tendências para o treinamento, né, que nem eu estava falando para vocês, desses LLMs é o quê? É um caminhão de dados, é uma quantidade assim de dados desse tamanho, entendeu? E daí muita gente tava falando, pô, tem
uma necessidade gigante de dados, como é que a gente vai continuar evoluindo se a gente não tem tantos dados? E daí, talvez, se vocês acompanham os vídeos aqui, as lives, eu trouxe há um tempo atrás que se falava que uma solução seria a geração de dados sintéticos para treinamento. E eu devo dizer que, assim, embora eu tenha lido isso e até tivesse escrito o que é mesmo, eu não interpretei da maneira mais correta. Eu acho que muitas pessoas não interpretaram, porque a ideia não é só a gente gerar dados de qualquer jeito ou a gente tentar transformar dados que existem em novos dados que não existem. Meio que a ideia é a gente treinar um modelo com menos dados, mas que sejam dados de maior qualidade. E como é que a gente vai gerar esses dados de maior qualidade? Para conseguir gerar eles no montante que a gente precisa e na qualidade que a gente precisa, a gente vai gerar esses dados usando perguntas de domínio específico e problemas complexos que vão ser respondidos por outros modelos. Tá? Então, pelo menos essa foi a solução que o DeepSeek conseguiu. Então, para dar um exemplo para vocês, se eu precisar gerar um programa complexo na linguagem Python, um programa que faz um jogo complexo, a gente vai pedir para um modelo como, por exemplo, o GPT-4, ou o modelo da Mistral, ou a Llama, para gerar essas respostas, e daí a gente vai treinar com esse conteúdo de alta qualidade o modelo deles. E assim, eu não cheguei a ler o paper deles, mas eu imagino que o fato de eles poderem usar esses modelos faz com que eles possam automatizar grande parte desse processo. Deve ter que ter muita interação humana para fazer o treinamento, para ajustar as respostas, né, para fazer o aprendizado de reforço, mas isso permite que eles tenham uma grande quantidade de dados que já tem uma qualidade muito mais alta do que só coisas aleatórias que eles estão pegando da internet, né? Por exemplo, todas as respostas do Stack Overflow, todos os comentários do Stack Overflow falando sobre Python têm uma qualidade mais baixa na média do que boas respostas sobre como o Python estaria implementando um programa específico. Então, no final, esse approach que eles tiveram a gente imagina que é como se tivesse uma compressão dos dados que estão dentro dos modelos já mais estabelecidos. E, pelo que eu entendi, eles usaram vários diferentes. Mas, que nem eu disse, ele fala que ele é o GPT-4 porque ele deve ter pegado muita coisa do GPT-4. Então, é basicamente como se ele tivesse bem menos dados do que o ChatGPT, mas ele tem bem mais dos dados que geralmente a gente está procurando, que são respostas de alta qualidade, tá? E daí já vem aqui uma dúvida que as pessoas têm falado, coisas do tipo, esse modelo tem muita censura em cima, ele tem censura que ele não vai falar sobre assuntos que tem a ver com o governo da China. É possível sim, tá? A gente até vai tocar nesse tópico um pouquinho mais tarde, mas existe uma outra possibilidade também, é que esse modelo nem tem muitos dados sobre política e o mundo real que eles não tenham achado interessante treinar nesse modelo, exatamente por ele ser um modelo menor, tá? Então, às vezes, a censura, vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem, ela não é nem no ajuste dos pesos, ou ela não é nos pré-prompts, ela não é num sistema que está por fora, ela pode ser pelo fato de que não existem essas informações lá dentro. Daí, se vocês quiserem ver uma explicação legal sobre isso aqui que eu estava explicando de como foi treinado, tem esse cara aqui que eu acho que eu trouxe ele quando eu estava falando sobre o CrowdStrike. Ele também fez um vídeo legal sobre o CrowdStrike, então tem esse aqui, engenheiro aposentado da Microsoft, explicando as coisas. O vídeo do Theo, que eu botei lá para baixo, que é uma demonstração de como o DeepSeek funciona, também tem uma explicação muito boa de como ele foi treinado, que é basicamente uma explicação um pouquinho maior e com desenhos das coisas que eu falei, tá? Então fica recomendado esses dois. E daí outro aspecto interessantíssimo disso é a crise do mercado de IA que aconteceu agora é culpa do DeepSeek? O spoiler é que sim, tá? O spoiler é que sim, mas é um pouco mais complicado. Então, de novo, quando eu falei da outra bolha do mercado de IA que aconteceu no meio do ano passado, eu também trouxe um vídeo do Sasha Jansen. Eu gostei bastante desse vídeo aqui dele e eu vou fazer um resumo de alguns pontos que ele trouxe e adicionar algumas outras coisas, mas fica recomendado o vídeo dele. A DeepSeek, eu falei antes que ela saiu do nada, tá? Mas ela não saiu do nada. Eu já estava de olho nela, porque, né, eu sigo essas coisas de IA e vocês trazem muito aqui nos comentários há alguns meses. Até alguns meses atrás, ela era uma coisa curiosa que as pessoas diziam assim, ela é uma IA que tem uns resultados meio interessantes vindo da China, e daí tudo que o pessoal quer saber é assim,
Posso perguntar sobre a Praça da Paz Celestial nessa IA? O que ela vai dizer? E daí o pessoal, ela não respondeu como eu queria, ela é um modelo censurado. Ou é aquela coisa assim, o que ela fala se eu perguntar sobre capitalismo? O que ela fala se eu perguntar sobre comunismo? Mas esse era o interesse que tinha aqui, as pessoas não estavam vendo ela como um competidor do ChatGPT e tal. Só que, claro, nessa última semana, e já faz, assim, quase uma semana, acho, do lançamento, quando vocês verem esse vídeo já faz uma semana, saiu esse modelo R1. E daí isso foi borbulhando pela comunidade de IA. Eu já estava há alguns dias estudando para trazer um material para vocês, e daí isso eventualmente chegou na bolsa de valores. E basicamente a existência de uma empresa que estava oferecendo o mesmo serviço que essas Big Techs dos Estados Unidos a um preço muito mais barato e talvez com menos esforço, fez com que os investidores se perguntassem se esse retorno que eles imaginam, que é uma coisa que eu estou sempre falando para vocês, as empresas precisam investir nisso e todo mundo quer ser o responsável pelo próximo salto nas IAs, por talvez descobrir a inteligência geral, por talvez conseguir automatizar empregos que nunca foram automatizados antes, porque isso seria o cálice sagrado do lucro, né? Isso seria bombástico, assim, isso ia ser explosivo para a empresa que descobrisse isso. Porém, daí os investidores começaram a se perguntar, se eles fazem isso com menos dinheiro, mais barato, será que vai chegar um dia esse momento de lucro explosivo que a gente está pensando? Será que a gente não estimou muito para cima o nosso lucro que pode ser tirado daqui? A pergunta que fica é, será que no futuro não tão longínquo, porque esse futuro provavelmente vai existir, mas talvez ele esteja muito perto, a gente vai poder rodar e treinar todos os nossos modelos com um custo barato? Então, no que essas Big Techs estão investindo e gastando toda essa grana que eu falei para vocês, toda essa grana que eles estão gastando, todo esse custo, né, todo esse investimento que está sendo colocado ali? Seria essa a comoditização do que são os modelos de linguagem? Isso é um ponto que o Sasha faz ali no vídeo. Será que faz sentido existir essas empresas que elas só desenvolvem modelos de linguagem, elas só desenvolvem tecnologia de IA? O que quer dizer? Será que o valor realmente dessas tecnologias ele não vai vir do que a gente vai construir em cima dessas tecnologias? Como, por exemplo, a internet é essa tecnologia revolucionária, mas o valor da internet ele não está tanto nos protocolos e em como ela funciona tecnicamente. Ele está em todos os produtos que são construídos em cima, nos sites, nas aplicações. E depois que essa tecnologia já se estabelece e todo mundo tem o domínio disso, a gente não vai mais prestar atenção na empresa que faz protocolo HTTP. E basicamente esse é o ponto que o Sasha levanta. Será que a IA não vai ser vista como uma ferramenta muito simples, que todas as empresas vão ter modelos de IA que vão ser bons o suficiente e ninguém mais vai se interessar na missão da OpenAI como uma empresa? Será que os modelos abertos já não vão ser bons o suficiente para todo mundo? Essas reflexões, tá, que o mercado, entre aspas, começou a fazer, derrubaram com muita força a NVIDIA, que nos últimos anos ela está com uma valuation extremamente inflada, com certeza, porque todo mundo quer as placas deles para treinamento e execução desses modelos de linguagem, e a demanda, né, também estava inflando os seus preços até 90% a mais do que eles já foram em outras épocas. Isso se refletiu numa queda das empresas que estão com seu dedinho em IA, então muita queda da NVIDIA, mas queda da Microsoft, queda do Google, mas também das que fazem parte da cadeia de suprimentos, que vendem componentes para essas empresas que tem a ver com o ciclo de produção dessas placas da NVIDIA, e também empresas de hardware em geral, e também as outras empresas de tecnologia e outras empresas em geral, porque o movimento acaba levando tudo junto, né? Então, a gente ainda não sabe quanto vai cair, a gente não sabe se vai haver uma recuperação, mas foi um choque muito severo, principalmente nas empresas mais envolvidas com isso, mas em muitas outras também. Mas o que isso significa para o mercado de IA a partir de agora? E daí lembrando, pessoal, isso aqui não é dica de investimento financeiro, é mais o que eu acho e o que eu acho baseado no que eu já li até agora, e estamos no momento bem no início, talvez, desse ciclo, tá? Então, assim, coisas que eu queria falar. Eu vi muita gente falando que é suspeito que essa IA tenha dropado na semana que o Trump assumiu. Assim, pessoal, tá, justo. É suspeito. Mas já tinha gente falando do DeepSeek há muito tempo, que nem eu disse para vocês, e a China já era um player muito importante em IA. Eu também já trouxe aqui na live uma coisa que eu achava engraçada, que é o fato de que, na realidade, a China está sempre consistentemente lançando coisas interessantes de IA
Eu tinha falado principalmente nas questões de música, nas questões de deepfakes de voz, imagens, várias questões interessantes, mas existe uma barreira da linguagem e existe uma coisa também que eu sinto que a OpenAI e a Microsoft e o Google tem um marketing muito forte. Então, as notícias que chegam pra gente filtradas e a maneira como eu monto aqui, o que chega ao meu conhecimento e todos os canais de tecnologia no geral que vocês vão ter acesso, né, que estão vendo em português ou em inglês e tal, eles não falam dessas tecnologias da China. Então, ao mesmo tempo que saiu do nada, meio que não saiu do nada, entendeu? Então, eu já estava ouvindo as pessoas falarem sobre isso e essa queda do mercado, ela não foi do nada. E existe um pano de fundo muito forte de paranoia e sinofobia, né? Com essa questão de ser uma IA da China, né? Porém, o fato deles serem uma IA aberta mesmo, diferente da OpenAI, que não é uma IA aberta há muito tempo, mas é algo que muda um pouco o jogo, né? Então, vocês podem ver a fala lá do babaca da OpenAI dizendo a China está roubando os dados de vocês, quando literalmente eu posso desconectar o cabo da internet e rodar para sempre o modelo da DeepSeek no meu computador, mas eu não posso fazer isso com os modelos da OpenAI. Até o momento não estava muito claro que seria possível treinar algo tão similar aos maiores players tão barato. Esse modelo de treinar com os dados sintéticos baseado, né, em outros modelos que são mais completos, mas talvez tenham muitos dados inúteis, eu vi algumas pessoas dizendo, eles roubaram da OpenAI e agora vocês falam que a OpenAI roubou de todo mundo, mas assim, é um mundo que ladrão rouba ladrão, tá ligado? A OpenAI roubou toda a internet, estão no processo de continuar roubando toda a internet e eles usaram esses modelos que já estavam lá, que inclusive a OpenAI diz que deveriam ser abertos, são para o bem de toda a humanidade e tal, para gerar um modelo que assim é aberto e tá para todo mundo, né? Então algumas pessoas até disseram que eles fizeram o desbloqueio do modelo da OpenAI, agora tem um modelo aberto da OpenAI que vocês podem rodar mesmo. A pergunta que fica, tá, pessoal, isso realmente é um prego no caixão, né? Ou melhor, na bolha, a metáfora funciona também para a gente pregar a bolha do mercado de IA e as ações não irão se recuperar? Eu acho que não, tá? Provavelmente não, porque esse tipo de avanço, que nem eu tô falando para vocês, é aberto, tem a pesquisa, então ele pode ser absorvido por essas outras empresas de IA e existe a possibilidade deles fazerem algo similar, só que com mais recursos, né? Então é meio que aquela coisa, a necessidade é a mãe da invenção, os caras estavam com pouca GPU, os caras tiveram uma ideia diferente, foram por um caminho diferente ali, mas agora que isso existe, nada impede as empresas dos Estados Unidos de usarem essa mesma técnica e provavelmente elas vão fazer isso. Então, assim, não parece ser o fim do mercado de IA, mas é engraçado ver investidor de IA perdendo muita grana. É engraçado, eu concordo. Tem sido dias interessantes esses últimos. Uma análise que eu acho que dá para cravar mais ou menos é que o potencial de ter IAs mais baratas de usar e de treinar, ele pode na realidade acelerar a adoção da tecnologia de modelos de linguagem, de assistentes, de agentes, todas essas coisas, em áreas onde não valia a pena antes, tá? Então, na realidade, o que eu diria é que vocês se preparem para mais IA ainda em tudo. Se preparem para muito mais soluções de IA, muito mais startups de IA colocada em muitos outros lugares que provavelmente a gente não precisava. E também outra coisa é que se fala que, legal, um custo mais baixo para rodar esses modelos é um benefício para o meio ambiente, porque a gente vai poder, com menos energia, fazer as mesmas tarefas. Isso seria verdade se a gente não tivesse um sistema econômico onde a gente está sempre precisando produzir mais, cada vez mais, criar mais produtos, mesmo que a gente não precise deles. Num sistema racional, onde a gente produz só o que a gente precisa, onde a gente produz dentro dos limites do que o planeta nos dá, isso seria verdade. Nesse sistema econômico, isso só está retardando o problema energético que a gente vai ter e eu não sei nem se é muito tempo, tá? Pode ser questão de alguns meses ou alguns anos que a gente deixou mais lento, mas isso não resolve muita coisa, tá? E daí tem alguns vídeos de demonstração, eu não tive tempo, porque eu fiquei fazendo o roteiro, né? Fiquei lendo sobre o negócio, eu não tive tempo de eu mesmo rodar um modelo aqui, botar na minha GPU, ver como é que acontece, é uma coisa que eu quero fazer mais tarde, mas então eu recomendo o vídeo aqui do Matthew Berman, que rodou ela, demonstrou várias coisas, ele usou exemplo de códigos em Python, que é uma coisa que eu falei para vocês. Ele falou um pouco sobre a censura, ele não conseguiu fazer ele falar de Taiwan e da Praça da Paz Celestial, mas aí uma coisa que eu falo para vocês, o vídeo aqui do engenheiro da Microsoft, do Dave, né?
ele falou que no modelo que ele rodou localmente ele conseguiu falar de todas essas coisas. Então existe a possibilidade de que a censura seja algum tipo de adaptação, outro modelo pré-prompt que acontece no serviço que está rodando lá direto da China do DeepSeek, tá? Mas eu não posso dizer muito mais sobre isso. E esse aqui que eu falei, o vídeo do Theo, é bem legal. Que nem eu disse, esse vídeo dele já tem 5 dias, tá, pessoal? Então o mercado só caiu quando eu tô gravando esse vídeo há 1 dia. Então as pessoas elas meio que sabiam, só que demorou um pouco para borbulhar. E ele fez umas demonstrações bem legais. Ele pediu para modelos similares fazerem as mesmas tarefas, comparou o que está acontecendo, tá? Mostrou como é que funciona a questão do raciocínio. Esse vídeo ficou bem legal para entender e ele ainda de bônus explica muito bem a questão do treinamento como o artigo da DeepSeek ensina que foi feito treinamento. E daí, para finalizar, esse negócio da liberdade de expressão que está se falando, que o modelo seria censurado, eu já vi, na realidade, a maioria das pessoas que está fazendo análises, até as pessoas que têm umas análises mais liberal das ideias que eu não concordo, vendo que isso é basicamente uma cortina de fumaça, é um pouco de tentar jogar uma questão de intimidação, de racismo, xenofobia, em cima de uma tecnologia que, no final das contas, é aberta, está ali para todo mundo ver, quando a gente sabe que os próprios modelos que são produzidos nos Estados Unidos e Europa, eles têm as questões de censura, eles têm os tópicos que não foram treinados ali ou que eles vão ter pré-prompts para serem evitados. A gente está falando direto dessas coisas aqui e as pessoas começaram a fazer essa análise mais realista, né, mais materialista da coisa de dizer, ok, mas o modelo é aberto, tem os pesos ali, eles explicaram qual é a pesquisa. Importa mesmo se o modelo que está rodando no servidor da DeepSeek, que aparentemente é isso que está chamando da censura, por exemplo, de temas políticos sensíveis sobre a China, importa mesmo se isso está ali, se o modelo é aberto, todo mundo pode usar, né? Então parece que está sendo jogado um pouco também pelos guerreiros em prol do bem dos Estados Unidos, o país mais forte, com o exército militar mais poderoso do mundo. Jogar isso, né, como se fosse, assim, jogar para a torcida esse racismo, essa xenofobia. E no final, assim, não tem direito como a gente saber o que está acontecendo, mas claramente é um negócio que abalou completamente a indústria de IA nos Estados Unidos. É uma coisa que vai reconfigurar um pouco. Não vai ser o fim da indústria de IA, provavelmente, mas a analogia que eu vi, acho que faz sentido, é uma questão de que agora eu tenho um kit que eu posso montar um carro que é similar a uma Ferrari, funciona como uma Ferrari, só que por 20 vezes menos o preço, e eu posso inclusive fazer isso em casa, né? O conhecimento para isso tá aberto. A maioria das pessoas vai achar isso interessante, isso vai beneficiar a maioria das pessoas, porém para a Ferrari isso é uma péssima notícia, né? E é essa reconfiguração que a gente pode achar nos próximos dias no mercado de IA, e a China basicamente botando muito medo nos Estados Unidos, mostrando que eles também conseguem desenvolver a tecnologia, mesmo com esse embargo tecnológico, né? E fica daí a pergunta que não quer calar, que é o que as Big Techs vão fazer, sendo que elas estão nesse movimento de aproximação com o governo Trump, que é uma coisa que a gente, inclusive, já vem falando muito nos últimos dias. Será que agora elas vão se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos e dizer, por favor, nós somos a sua única esperança contra as ameaças chinesas? Eu acho que sim, Então a gente pode esperar uma maior recrudescimento dos Estados Unidos, o império talvez agonizando, mas um império agonizando, um império encurralado é muito perigoso, né? Então vivemos em tempos interessantes, para usar uma palavra meio bondosa, né? Porque na realidade vivemos em tempos um pouco assustadores. Vamos ver o que isso mostra pra gente nos próximos dias. Mas isso aí, o que vocês acharam sobre o DeepSeek? Será que agora vai? Será que agora é a IA pernalonga comunista tudo nosso? Finalmente o pessoal do Open Source está bem representado? É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima.